O que acontece quando uma terra que nunca viu mamão de perto resolve apostar tudo numa semente pequena como uma lágrima? O que esconde o chão avermelhado de um sítio quando alguém tem coragem de perguntar o que ele ainda pode dar? Existe um momento no fim da tarde, quando o sol começa a engordar no horizonte e tingir de laranja tudo que toca, em que um mamoeiro parece não pertencer a este mundo. As folhas largas, cortadas com as mãos abertas, capturam a luz de um jeito que parece intencional, menos como se a planta soubesse exatamente o que está fazendo e talvez soubesse. Porque o mamoeiro, ao contrário do que muita gente imagina, não precisa de muito tempo para revelar o que guarda. Ele tem pressa. Uma prece silenciosa, vegetal, que se manifesta não em agitação, mas em crescimento constante, dia após dia. Cacho após cacho, fruto após fruto. Neste sítio de chão colorado, onde a terra soltava um perfume de mineral molhado nas manhãs de garoa, a história começou com uma decisão simples. Uma decisão que parecia pequena, quase insignificante diante da imensidão do terreno: plantar mamão. Não por modismo, não por cálculo de mercado, mas por algo que os lavradores mais velhos reconheceram de imediato, menos aquela intuição que nasce de anos olhando para a terra e percebendo o que ela pede. A terra aqui tinha textura média, nem muito argilosa, nem muito arenosa. Quando a mão fechava um punhado do solo e o soltava, ele desmoronava lentamente, como farinha grossa escorrendo entre os dedos. Um solo que drena bem, mas que também retém umidade suficiente para não deixar as raízes à míngua nos dias de calor. Esse detalhe, que parece menor, era na verdade uma das razões pelas quais a aposta faria sentido. O mamão, cujo nome científico carrega a solenidade de Carica papia, é uma das plantas mais curiosas que o mundo tropical produziu. Tecnicamente, ela não é uma árvore, nunca foi. Os botânicos a classificam como uma erva arborescente, uma erva que cresceu demais, que decidiu erguer um caule firme e alto como se fosse madeira, mas que por dentro guarda uma medula esponjosa, úmida, diferente de qualquer lenho verdadeiro. Isso explica por que ela cresce tão depressa. Não tem a lentidão das árvores que precisam construir anéis de madeira ano a ano. Ela sobe e frutifica antes que muitas culturas ao redor tenham sequer florescido. Os primeiros relatos europeus sobre o mamão datam do século XVI, quando os navegadores espanhóis encontraram a fruta nas terras da América Central e ficaram tão perplexos com sua rapidez de frutificação que chegaram a desconfiar que houvesse algum segredo indígena sendo escondido. Não havia segredo. Era apenas a natureza do fruto, generosa, acelerada, quase impertinente na forma como oferece o que tem. No sítio, as mudas chegaram ainda pequenas, com não mais de 20 centímetros de altura, enraizadas em saquinhos de terra preta que amolecem quando molhados. O dia do transplante tinha uma qualidade particular. O céu estava encoberto, não pela ameaça de chuva, mas por aquelas nuvens espessas que filtram a luz do sol e a distribuem por igual, sem sombras duras, sem reflexos brancos no chão. Uma luz difusa, suave, que os fotógrafos chamariam de luz de estúdio e os agricultores chamavam simplesmente de dia bom para plantar. As covas foram abertas com enxadão, cada uma com largura e profundidade generosas menos ao menos 50 centímetros em cada dimensão. No fundo de cada cova, uma mistura preparada com cuidado, composto orgânico curtido que cheirava a terra de mata. Uma porção de cama de frango bem decomposta, calcário para ajustar o pH, e um punhado de cinza de madeira que os antigos já usavam muito antes de qualquer fertilizante embalado existir. A cinza fornece potássio e eleva levemente a alcalinidade, uma prática que atravessou gerações sem precisar de rótulo nem embalagem. Cada muda entrou na cova com uma delicadeza quase ritual. O saquinho rasgado devagar, a terra ao redor da raiz mantida intacta. O caule posicionado reto e então a terra pressionada suavemente em volta, não soterrada, mas abraçada. Um rego d'água foi aberto entre as fileiras para conduzir a irrigação nas primeiras semanas, até que as raízes encontrassem seus próprios caminhos.
O espaçamento escolhido foi de 3 metros entre plantas e 3 metros entre fileiras. Uma decisão que parece generosa, quase desperdiçadora, para quem olha de fora. Mas o mamoeiro precisa de ar. Precisa que o vento circule entre seus galhos para reduzir a umidade que favorece fungos. Precisa que a luz chegue até as folhas mais baixas, que são as mais velhas. As que ainda trabalham enquanto o caule já cresceu para longe delas. Os primeiros meses foram de acompanhamento silencioso. A planta não dá muito espetáculo no começo. Cresce, sim, mas de um jeito quase contido, como se estivesse acumulando energia para o que vem depois. As folhas surgiam uma a uma, cada nova folha maior do que a anterior, cada pecíolo mais robusto. Mais cheio de um látex leitoso e levemente amargo que escorria quando a folha era tocada com força. Esse látex menos, a papaina menos, é um dos compostos mais estudados da planta. Usado na indústria alimentícia para amaciar carnes, na medicina para auxiliar na digestão e até em cosméticos por sua ação enzimática sobre proteínas. O mamoeiro fabrica esse composto como defesa, mas entregou ao ser humano uma ferramenta de valor inesperado. Nas manhãs de menor temperatura, era comum encontrar pequenas gotas de orvalho acumuladas nos recortes das folhas, brilhando como pedaços de vidro espalhados por alguém distraído. O som do sítio nessas horas era quase inteiramente vegetal, o roçar leve das folhas largas quando o vento passava devagar. O estalo seco de um galho distante, o murmúrio de água no rego. Sons que não ocupam o ouvido, mas o habitam. Há um detalhe sobre o mamoeiro que surpreende quem não conhece: a planta tem sexo. E o sexo da planta muda o tudo. Existem 3 tipos principais: as plantas femininas, que produzem flores redondas e dão frutos grandes e arredondados. As plantas masculinas, que produzem apenas flores em longas hastes pendentes e raramente dão fruto de valor comercial. E as plantas hermafroditas, que têm flores com os 2 órgãos reprodutivos e produzem os frutos mais valorizados menos alongados. Uniformes, de polpa espessa e sementes bem centralizadas. O problema é que o sexo do mamoeiro só se revela quando a planta floresce pela primeira vez. Antes disso, toda muda parece igual. Por essa razão, os produtores mais experientes plantam de 3 a 4 mudas por cova e, quando as primeiras flores aparecem, fazem o desbaste, retiram as plantas masculinas e mantêm uma hermafrodita. Ou, em alguns casos, uma combinação de hermafrodita com uma feminina para garantir a polinização. É uma triagem silenciosa, feita sem pressa, que determina o destino de cada ponto do terreno. No sítio, quando as primeiras flores abriram menos pequenas, brancas, perfumadas com jasmim diluído ao ar livre, o coração dos que aguardavam acelerou. O formato das flores revelou, quase sem exceção, um resultado que parecia impossível de tão favorável. A maioria das plantas era hermafrodita. Uma herança genética da variedade escolhida, a formosa, que tem alta estabilidade sexual nas condições do cerrado brasileiro. A variedade formosa, desenvolvida no Brasil a partir de cruzamentos conduzidos por pesquisadores da Embrapa e de instituições estaduais ao longo de décadas. É hoje uma das mais plantadas no interior do país. Seus frutos chegam a 2, 3, às vezes 4 quilos cada um. A polpa tem uma tonalidade entre o salmão e o laranel que parece pintada. E o perfume, esse perfume particular do mamão maduro cortado ao meio, tem uma química complexa: linalol, geraniol, benzil-isotiocianato, compostos que juntos criam aquele aroma inconfundível, levemente adocicado. Levemente almiscarado que provoca salivação antes mesmo de uma mordida. Quando os frutos começaram a se formar, pequenos e verdes como bolas de borracha presas ao caule logo abaixo das folhas mais altas, o ritmo do sítio mudou, não de forma dramática, não com alardes, mas havia uma tensão diferente no caminhar entre as fileiras, uma inclinação diferente da cabeça ao olhar para as plantas. Os frutos cresciam por dias, depois por semanas.
De 2 centímetros passaram para 5, de 5 para dezembro. E então, num desses dias em que parece que nada muda e tudo muda ao mesmo tempo, os primeiros cachos começaram a dobrar os caules sob o próprio peso. Um mamoeiro adulto em plena produção pode carregar de 80 a 120 frutos simultaneamente em diferentes estágios de maturação. Isso significa que a colheita não é um evento único, é uma rotina. Uma vez por semana, às vezes 2, alguém percorre as fileiras com uma faca longa de cabo de madeira, identificando pelos dedos a consistência dos frutos, pela cor da casca a iminência da maturação. O mamão está pronto para colher quando as primeiras manchas amarelas começam a aparecer na base do fruto, ainda predominantemente verde. Nesse ponto, ele foi retirado do caule e vai amadurecer fora da planta menos processo que os técnicos chamam de climatérico, quando a própria fruta produz etileno e se autocompleta. O som da faca cortando o pedúnculo do mamão é seco e limpo. Um único golpe preciso. Às vezes o látex escorre da ferida na planta menos branco, espesso, lentamente. A planta cicatriza rápido. No dia seguinte já não há sinal. Os frutos recolhidos são dispostos em caixas forradas com papel ou capim seco para não se machucarem, carregados até a sombra onde o calor não acelere demais a maturação. Há um cuidado que parece excessivo para quem observa de fora, mas que faz toda a diferença na chegada do fruto à mesa: um mamão amassado. Um mamão que fermentou na casca por excesso de calor perde não apenas a aparência, mas a textura, o sabor. Aquela consistência firme e ao mesmo tempo macia que define a experiência de comer um bom mamão. Quando os pés explodiram de fruta menos, e essa é a palavra certa. Explodiram, não apenas produziram. Havia algo visualmente impactante nas fileiras. Os cachos pesados pendiam ao longo do caule como colares de pedras grandes, frutos de diferentes tamanhos em diferentes fases. Verdes, amarelo esverdeados, amarelos, alguns já com listas laranjas que anunciavam o ponto perfeito. Entre os frutos, as flores continuavam abrindo, a planta não parava, não tirava folga. Crescia para cima enquanto frutificava no meio e já florescia no topo, 3 estágios simultâneos no mesmo caule. Essa superposição de ciclos é uma das marcas mais extraordinárias do mamoeiro. Enquanto a mão colhe frutos maduros lá embaixo, olhos levantados para o topo vêm flores, prometendo novos frutos daqui a 4, 5 meses. O tempo, nessa planta, não é linear, é espiral. A produtividade surpreendeu. 1 hectare bem manejado de mamão formosa, nas condições adequadas de solo e clima, pode produzir entre 40 e 80 toneladas de fruta por ano. Números que parecem exagerados até que se converte em imagem. Uma planta, um caule de 2,5 metros de altura, gerando mais de 100 quilos de fruta no ciclo de um ano. Mais do que muitas pessoas pensam. Mas a história do sítio não é apenas de números. É de detalhes menores, de descobertas cotidianas que não aparecem em manuais técnicos. É de perceber que as plantas da fileira sul cresceram ligeiramente mais rápido por receberem mais horas de sol direto. É de notar que a planta mais próxima do pequeno córrego que corria no fundo do terreno tinha folhas de verde mais intenso. O lençol freático mais alto fornece umidade constante às raízes sem que ninguém precisasse regar. É de descobrir que as abelhas urupês, nativas do cerrado, visitavam as flores nos horários mais quentes do dia, quando as abelhas exóticas já tinham se recolhido, e que essa polinização nativa produziu frutos com sementes mais vigorosas. São essas observações, acumuladas ao longo das semanas de convivência com a cultura, que transformam um produtor em um leitor da terra, que fazem com que a roça deixe de ser apenas um espaço de trabalho e se torne um espaço de escuta. A terra fala, em tons que só quem fica quieto o suficiente consegue ouvir. Quando o primeiro mamão foi cortado ao meio no terreiro, numa tarde de sol baixo que dourava tudo, o perfume subiu rápido. Aquele perfume de mamão maduro que é ao mesmo tempo simples e complexo, doméstico e selvagem.
A polpa apareceu em tom entre laranja e coral, firme nas bordas, ligeiramente mais macia no centro. As sementes negras e pequenas envoltas numa membrana gelatinosa, arranjadas com uma simetria que parecia planejada. O sabor tinha aquela doçura que não enjoa, que não é pesada, que termina limpa na língua menos com um leve toque adstringente que vem da papaína ainda presente mesmo no fruto maduro. Havia naquele momento algo difícil de nomear. Não era um orgulho exatamente, era algo mais parecido com confirmação. A sensação de que a conversa iniciada meses antes com aquele solo, com aquelas sementes, com aquela decisão de tentar algo novo, tinha chegado a uma resposta. Uma resposta laranja e perfumada, que pesava nas mãos e adoçava a boca. O mamão, ao contrário de outras frutas tropicais, não exige um mercado especializado. Ele é democrático. Vai para a feira da cidade, na Sacfeira, vai para o mercadinho do bairro, vai para a mesa do café da manhã de pessoas que nunca pensaram de onde veio aquela fruta. Mas há uma cadeia silenciosa que liga o sítio à mesa menos e ela começa numa cova aberta com enxadão, numa muda pequena segurada com cuidado, numa flor perfumada visitada por uma abelha nativa que não pede nada em troca. Essa cadeia não aparece no prato. Ela está subentendida em cada fatia. E talvez seja por isso que existe algo de especial em conhecê-la menos, em entender que a simplicidade do mamão no café da manhã esconde meses de observação, de ajuste, de conversa silenciosa com a terra. No sítio, a colheita seguiu semana após semana. Cacho após cacho, as plantas cresceram mais alto do que se esperava, o caule alongado tanto que foi preciso usar uma vareta para alcançar os frutos do topo. Um problema feliz, esse. O tipo de problema que ninguém se queixa em voz alta. E quando as últimas plantas do ciclo chegaram ao fim de sua vida produtiva, menos porque o mamoeiro, apesar de toda a sua generosidade, tem uma vida útil de 2 a 3 anos antes que sua produtividade decline de forma irreversível, o terreno já guardava outro planejamento. Novas mudas esperavam em saquinhos de terra preta. Novas covas seriam abertas. O ciclo que havia dado tão certo não seria encerrado. Seria recomeçado. Porque quando a terra fala e alguém ouve, o diálogo raramente para depois da primeira resposta. O que mais essa terra tem para contar? Essa pergunta, que abriu a história, continua aberta. Continuará aberta na próxima semente, no próximo cacho, na próxima tarde de sol baixo dourado sobre fileiras verdes carregadas de fruta. Para quem quiser continuar ouvindo essas histórias do sítio, histórias de terra, de paciência, de descoberta menos, o botão de inscrever está aqui, esperando quieto como uma semente antes da chuva.